Por que pessoas boas sofrem? No estudo de hoje, nós vamos analisar o conflito entre o bem e o mal através da história de Jó e nós vamos entender como esse conflito continua interferindo em nossa vida hoje. É agora, programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando o programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Iniciando uma nova semana e a nossa última semana, certo, diretora? Nossa última semana desta temporada, semana que vem iniciaremos uma nova temporada, uma nova revista que nós vamos estudar aqui no programa Escola Bíblica. E olha, eu tenho certeza que foi uma grande bênção, particularmente para mim foi, eu espero que tenha sido para você. E se você ainda não pediu a sua revista, dá tempo de você pedir essa revista que nós estamos estudando nessa temporada e a gente conclui esta semana, que é a revista Céu ou Inferno? Salvo ou perdido, entendendo o grande conflito e o plano da salvação. Você pode pedir a sua revista, acompanhar todos os nossos programas no nosso canal no YouTube, no NT Play. Se você já pediu, ela vai chegar aí, vale a pena você estudar. Como é que você faz para pedir? Simples, você pode mandar uma mensagem agora para o nosso WhatsApp, é o 12982 44 44 49. 12 9 82 44 44 49. Olha, está aparecendo aqui, é só escrever eu quero. E aí nossa equipe vai mandar para você um link, você preenche, é muito simples. Se você tiver dificuldade, você pede para falar com a equipe ali pelo WhatsApp, alguém vai fazer contato com você, tá bom? Se você quiser ligar, você também pode. Até 10h30 da noite, nossa equipe está pronta para te atender. É o 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Estude junto com a gente e entenda mais da palavra de Deus. Eu sempre gosto de lembrar que as nossas revistas são distribuídas sem nenhum custo para os nossos telespectadores. É isso mesmo. Você pode acreditar. Nenhum custo, nem a postagem, você vai chegar aí, a única coisa que você vai agradecer ao carteiro e vai receber a sua revista Esperança, tá bom? Você pode entrar no site e ver lá também o nosso portfólio de revistas, as várias revistas que a gente tem. É o novotempo.com/escola bíblica, está aparecendo aqui, ó. Lá você vai ter temas de profecia, Daniel, Apocalipse, você vai ter sobre cuidado com o corpo, máquina humana, revista Sentimentos, Mente Feliz, que está relacionado ao nosso bem-estar emocional. Lá você vai ter também a revista Educação Financeira à Luz da Bíblia, ou seja, você vai entender como administrar bem os seus recursos conforme os conselhos da Palavra de Deus e vários outros temas bíblicos, familiares, educação de filhos, relacionamento familiar. Eu tenho a certeza que será uma grande bênção para você, tá bom? Como é que você está? Como é que foi seu final de semana? Como é que estão as coisas aí na sua casa? Como é que você está iniciando essa nova semana? Eu sempre gosto de mencionar na segunda-feira que o final de semana é aquele momento para a gente estar junto em família, na nossa comunidade religiosa. Por isso eu sempre convido você a procurar a igreja adventista mais perto da sua casa. Nós aqui da Novo Tempo pertencemos à Igreja Adventista do Sétimo Dia. É só você entrar no site encontreumaigreja.com.br, você vai descobrir qual igreja está mais pertinho de você, você vai ser bem-vindo. Olha, está aparecendo aqui, ó, encontreumaigreja.com.br. É um momento para a gente estar junto em família em uma comunidade religiosa e o final de semana também é aquele momento para a gente estar junto em família,
fazendo alguma atividade intencional, recreativa, sabe? Vou passear no parque, vou jogar bola com a criançada, com os netos, o que você puder fazer, tá bom? Fica a minha motivação, cuide daquilo que é mais precioso aí na sua vida, que é mais precioso para a nossa vida, que é a nossa família. Vamos orar e hoje vamos estudar esse tema tão desafiador que é olhar para a história de um personagem bíblico, a história de Jó, e vermos ali o sofrimento agindo de forma muito dura na vida daquele homem e acreditar que Deus está no comando, no controle de todas as coisas e que Ele não foi aquele que causou esta dor e esse sofrimento. Vamos orar? Pai, muito obrigado por estarmos juntos para estudarmos a palavra, a Bíblia. Nos dê entendimento, tranquilidade, que a gente quebre ideias preconcebidas, né, que a gente já tem, coisas que a gente já acredita, que o Senhor abra a nossa mente, porque talvez uma nova ideia, um novo pensamento vai desconstruir muitas coisas. Isso não é simples, isso não é fácil. Ajude-nos, Pai, a entender. Em nome de Jesus. Amém. Mudar não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Aceitar uma nova ideia não é simples, não é fácil, mas é possível quando a gente se rende à atuação do Espírito Santo. E é possível que você tenha dificuldades de entender algumas coisas, principalmente quando a gente vai lidar num tema tão complexo, olharmos para o sofrimento à luz da Bíblia. É o que nós vamos estudar hoje. Como temos a certeza de que o Senhor está agindo, o Senhor está nos salvando, apesar da dor e do sofrimento. E nós vamos estudar o livro de Jó, tá? Esse é um livro muito debatido, questionado. As cenas descritas no livro de Jó nos oferecem um vislumbre da realidade do grande conflito e de como ele se desenrola aqui na Terra. É o que a gente tem trabalhado, a gente trabalhou semana passada, a certeza de que, e a convicção, né, bíblica que a gente tem, de que nós estamos no meio de uma batalha entre o bem e o mal. Existe Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Pai, o Filho e o Espírito Santo, e também existe Satanás e os seus anjos para nos destruir. Essa destruição ela é intencional, assim como o desejo de Deus para salvar também é intencional. E Ele está em todos os momentos se oferecendo neste processo. Então, ao lermos o livro, ao olharmos para a vida, né, e ao lermos o livro de Jó, nós precisamos ter claramente um vislumbre, aqui a gente vai perceber na leitura do texto, claramente que há uma luta entre o bem e o mal. O texto começa aqui para a gente no verso 6, mas eu queria só destacar que vale a pena você ler os versos iniciais, né? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal, diz o texto. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal do seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. A descrição da grandiosidade começa com a descrição daquilo que é mais precioso, o seu contexto familiar. E aí no verso 4 revela um pouquinho sobre a ação de Jó em relação aos seus filhos. Seus filhos iam às casas uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada, oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos, e blasfemado contra Deus no seu coração. E diz o texto que isso Jó fazia continuamente. As descrições iniciais até o verso 5 refletem um homem
com muitos recursos materiais e também um homem devoto, um homem temente, um homem íntegro. A gente poderia explorar isso. Aquele que se desviava do mal vai dizer adiante. Diante desse cenário de um homem que é próspero, um homem que é religioso, um homem que vive o cristianismo verdadeiramente, intercedendo pelos seus filhos, a gente vê no verso 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles, como uma convenção. A gente não vai entrar nos detalhes aqui, mas só para mostrar para você que há um personagem que entra aqui. Então, e esse personagem ele é apresentado claramente. Veio também Satanás. Há aqui, originalmente no texto, há um artigo definido, né? O Satanás. Seria para a gente o adversário, o inimigo, se referindo a este personagem. Esse artigo define que esse era um ser, o inimigo, Satanás. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. A apresentação está aqui, ó. Um homem que se desvia do mal, um homem que age corretamente diante de Deus, mas um homem que age corretamente também diante do seu próximo, diante das pessoas que estão ao seu redor. Aí está a evidência que o autor bíblico, provavelmente, né, acredita-se Moisés, que escreveu o livro de Jó, ele apresenta este indivíduo como aquele que era temente a Deus, uma pessoa que vivia com Deus, e isso se refletia no seu relacionamento com o seu próximo. E isso trazia, né, para ele admiração. Então Satanás respondeu ao Senhor: perceba agora a resposta. Será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra das suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Perceba que Satanás aqui começa a colocar uma interrogação, que a adoração a Deus é como se fosse uma troca. Ele é fiel a você, você o abençoa e ele continua sendo fiel. Então, Satanás está dizendo isso em relação a Deus, né? O Senhor se aproveita dessa situação e Jó se aproveita dessa situação. Então, a verdadeira adoração aí, ela não é verdadeira, não é original, ela é interesseira. Isso aqui é interessante, porque de alguma forma, às vezes, nós podemos absorver essa ideia do inimigo, que o nosso relacionamento com Deus é de interesse, que a gente quer ganhar alguma coisa e por isso a gente é fiel. E de alguma forma hoje existe um mercado religioso que também vende essa ideia. Primeiro de você ser fiel e você ser abençoado, uma prosperidade. E o outro de você, se você não está prosperando, é porque Deus não está te abençoando. Uma falsa ideia. Porque o que é realmente prosperidade aos olhos divinos? Ou o que é bênção aos olhos de Deus? Então esse foi o questionamento do inimigo. Quando são apresentadas alegações graves contra alguém que está no poder, a melhor e talvez a única maneira de responder a essas acusações é permitir que seja feita uma investigação independente, imparcial e aberta. Porque o questionamento aqui é sobre o caráter de Deus. E a gente falou isso semana passada. O que está em juízo no universo é sobre como Deus nos dá liberdade para o adorarmos. E que essa motivação seja por amor, não seja forçada ou não seja, neste caso, por interesse. E aí vale a pena a gente fazer uma pergunta: por que somos cristãos? Por que buscamos fazer a vontade de Deus? Nós temos interesse que Deus vai nos abençoar? Ou independente de qualquer situação, nós continuaremos sendo fiéis?
E a gente vai encontrar isso na história. Olha o que a gente tem a partir daqui. No caso de Deus, se as acusações ameaçam seu governo, que está fundamentado no amor, elas não podem simplesmente ser varridas para debaixo do tapete. Nós precisamos olhar. E olha a sequência do texto, versos 11 e 12 do primeiro capítulo de Jó. Mas estende a tua mão e toca em tudo o que ele tem para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Vejam só que o inimigo aqui está sugerindo que Deus seja o causador desse sofrimento. Que Deus estenda a mão. Então o Senhor disse a Satanás, você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Vejam que Satanás disse, estende a mão, seja o causador. E ao longo do livro a gente vai ver que o grande questionamento é esse, porque o sofrimento na época estava relacionado a uma ação divina, resultado do pecado do indivíduo. Então você cometia um pecado, Deus te punia. E você talvez já tenha sido influenciado por essa ideia, de alguma forma. Quando a gente olha as diferenças que existem no mundo, os extremos, quando a gente olha o sofrimento, quando algo inexplicável acontece, inocentes morrem, e a gente pergunta, onde está Deus? Onde está Deus diante dessa situação? E aí muitos vão à incredulidade. Se Deus existisse, isso não aconteceria. Mas aí entra a grande questão para a gente pensar. É ter o olhar da luta entre o bem e o mal. Deus não é o causador dessa dor e do sofrimento. Isso é resultado do pecado. Mas é difícil para a gente. É difícil, muito difícil para a gente entender de onde vem isso. E querer explicações podem nos levar a um sofrimento maior e incredulidade. Ou, sabe, a gente se apega e acredita que Deus está no comando de todas as coisas. Eu acredito que Deus está no comando de todas as coisas, que Ele não deseja dor e sofrimento e que um dia Ele vai transformar toda essa dor e sofrimento que existe. E o inimigo de Deus é um dos causadores. São escolhas humanas, mas é resultado do pecado. E Deus dá, então, Deus diz assim, ok, está concedido para você agir. E aí a gente vê no verso 13 e 14 que aqui há uma onda sucessiva de dor e de sofrimento, tá? Um dia, quando os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois estavam lavrando, as jumentas estavam pastando junto a eles, de repente os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os servos a fio da espada, só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto esse ainda falava, veio outro mensageiro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto esse ainda falava, veio outro mensageiro e disse, os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos, levaram embora, mataram os servos a fio da espada, só eu consegui escapar para trazer a notícia. Você percebe a avalanche de... Lá no início a gente tem uma descrição de tudo que Jó possuía. E agora a gente tem uma ação do inimigo para cada coisa que ele possuía. E isso vem como uma enxurrada de notícias que vão levando Jó a ser abalado economicamente, porque você tem as perdas econômicas, e de alguma forma abalado também emocionalmente. Também esse ainda falava quando veio outro e disse, os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Aqui nós chegamos no momento do ápice das perdas. Não há perda maior.
não há perda mais dura, não há sofrimento maior do que quando a dor chega e toca na nossa família. E talvez eu estou falando para você hoje que entende o que é isso. Você que perdeu uma pessoa querida, próxima, seu filho, sabe o processo inverso, seu pai, sua mãe. Vejam que há uma sucessão, há uma intenção, só que é o inimigo de Deus o agente. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e fez o quê, queridos? Adorou. Porque sua fé, sua crença não dependia em nenhum momento de tudo que ele possuía, mesmo da sua família, a maior dor, os seus filhos. E disse: eu nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. É admirável, um exemplo extremo de perdas sucessivas e de fé, porque havia um questionamento. O Senhor se beneficia e esse te adora porque tem benefício. Mas a verdadeira adoração não é uma troca de benefício, não é. A verdadeira adoração vem a partir do amor que eu recebo do Senhor, porque Ele me amou primeiro. Ele expressou isso. Isso talvez para a gente, sabe, são reflexões que a gente tem que fazer como cristão. Porque às vezes parece que é vantajoso ser religioso, porque está em alta. E se tudo fosse perdido? E se fôssemos perseguidos por aquilo que acreditamos? Satanás trouxe calamidades contra a família de Jó, mas o patriarca continuou a bendizer o Senhor, mostrando que as acusações do inimigo eram falsas. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também a Satanás, entre eles, apresentar-se diante do Senhor. O segundo round para esse momento de dor e de sofrimento. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Então, diz o texto, Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele. Um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida, mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Vejam só. Fica claro para você a estratégia do inimigo em destruir. Eu queria dizer para você, querido, há uma estratégia. O inimigo de Deus é intencional, é estratégico para nos destruir e fazer com que a gente abandone a fé ou a gente busque a fé por interesse. Vamos para a conclusão. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó com tumores malignos desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher lhe disse: você ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, porque não receberíamos também o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Essa expressão de Jó, você fala como uma doida, não se refere ao caráter dela, mas diante daquele cenário que ela como mãe e como mulher estava passando, a sua ação foi insensata. Não que ela fosse uma mulher insensata, entende?
Entende o contexto? Um contexto de perda, o contexto de perda dos filhos, um contexto da perda da estabilidade que tudo que tinha. Diante daquilo, insensatez. Eu não quero justificar a insensatez, não. Mas você entende que isso é possível acontecer? Quantas vezes nós agimos com insensatez quando o sofrimento nos aperta? Quando o sofrimento nos sufoca? Não é uma justificativa, mas aqui entra a lucidez de Jó. Um homem íntegro que está apegado ao Senhor, porque confia no Senhor, porque tem um relacionamento genuíno com Ele. Queridos, o conflito cósmico é, acima de tudo, uma disputa a respeito do caráter de Deus gerada pelas acusações do diabo contra o seu governo, sua bondade e sua justiça. É uma espécie de processo judicial que envolve o universo inteiro e que não pode ser resolvido simplesmente pelo poder, mas exige que cada lado demonstre as suas afirmações. Existem parâmetros na corte celestial pelos quais as acusações contra o Senhor são respondidas, sem que ele viole o fundamento do seu governo, que é o amor, sua maneira de dirigir o universo e as criaturas inteligentes. Hoje, em todo momento, ao longo de toda a história, Deus se revela como Deus que deseja salvar. E hoje, como desde o início da história, o inimigo de Deus se revela como aquele que quer destruir. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Aqui e na eternidade. Mesmo que a gente passe por momentos que a gente não consegue explicar. E eu estou falando para você agora, que talvez está passando por este momento. Talvez você desacredita. Você está pertinho da incredulidade, sabe? De não confiar. Mas eu quero te dizer que você não está sozinho e Deus é capaz de transformar tudo, até a morte um dia. Ele vai restaurar, Ele vai dar vida àquele que foi fiel. Quando eu estava preparando esse tema hoje, eu estava pensando nos mártires, aqueles que morreram por acreditarem, aqueles que morreram por serem fiéis. Queridos, somente a confiança, nenhuma dependência desta terra e do que ela oferece. Somente a confiança em Deus, como Jó naquele dia. Eu quero orar. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor aparece para Jó no final da história, não para dar todas as explicações, mas para dizer: Jó, eu estou no comando de tudo. Ajude-nos, Pai. Fala para nós quando nos vier a incredulidade, a insensatez. Ajude-nos a olharmos para o Senhor e confiar em Ti. Eu clamo em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos, queridos. A gente se encontra amanhã para a gente estudar mais um tema que a gente está estudando, o grande conflito, o plano da salvação. Que a bênção do Senhor esteja com você e aí na sua família. Um abraço.